Dezenas de países ao longo dos últimos meses sofreram novas tarifas com o governo Donald Trump. Isso é algo que ele dizia durante a campanha que iria fazer. Mas nenhum país reagiu de forma tão vergonhosa quanto o Brasil. E pior, reagindo de uma forma como se quisesse piorar a situação. Como se estivesse cavando a falta, buscando mais tarifa, buscando mais conflito e mais animosidade. Alexandre de Moraes, no caso do Brasil em específico, é uma das poucas figuras que não fazem parte do governo, da política, que está incluído na justificativa das tarifas. Um judiciário, um ministro da Suprema Corte estando incluído na justificativa. Obviamente, todo mundo já sabe, decisões autoritárias, perseguição contra a direita, julgamentos absurdamente teatrais para prender pessoas que ele não gosta, e censura contra empresas americanas e cidadãos americanos. Esta última parte é a parte chave que eu quero fazer nesse vídeo. Um dos motivos do Brasil estar sofrendo uma tarifa de 50% é porque Alexandre de Moraes, com decisões absurdamente contrárias à nossa Constituição e ao devido processo legal, impôs censura a cidadãos americanos em território americano, publicando numa rede social americana, dentre essas, umas que nem sequer têm sede no Brasil, como é o caso da Rumble. Parece que para cavar a falta, hoje, Alexandre de Moraes tomou uma outra decisão, todo mundo já acompanhou, de bloquear a conta do Rodrigo Constantino, um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é cidadão americano, bloquear a conta dele no Rumble, uma conta que ele não usa desde 2023, sendo que o advogado da Rumble é o advogado do Donald Trump, no caso. E aí o advogado do Trump dá essa entrevista, onde ele desenha por que o Moraes também é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí Por que favor. foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Verdade. Até hoje ele não se defendeu no processo, porque ele sabe que é indefensível. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Esta é realmente a pergunta. Ele está tentando cavar um conflito com os Estados Unidos. Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que... Esse é detalhe, o Rumble já está bloqueado no Brasil. Por que ele está bloqueando uma conta numa rede que já é bloqueada? Foi feito antes de dezembro de 2023. É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível,
Só pode ser deliberado. Isso aqui que o advogado do Trump está falando, eu vou reduzir. No momento de extrema convulsão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, um dos motivos dessa convulsão é por causa de decisões ilegais a empresas americanas, ao desrespeito à soberania americana, por ordens do Alexandre de Moraes. Neste momento em que todos deveriam sentar à mesa e conversar como adultos, Alexandre de Moraes repete a mesma coisa que causou tudo isso, por um motivo absurdamente surreal. Banir uma conta numa rede social que já está banida. O Rumble já é banido no Brasil. O Alexandre de Moraes mandou banir a conta do Constantino numa conta que já é banida. Ele está mandando um recado bem claro. Foda-se vocês, vamos para briga, vamos para guerra. Eu quero ver o circo pegar fogo. Não tem outra explicação. Cara, é surreal o que está acontecendo. Parece que ninguém é adulto mais nessa situação. Ninguém quer agir como adulto. Não está sendo um dia muito bom para eles. Eles acreditaram que haviam recebido uma bomba para despejar em cima da direita, que poderia ressuscitar, resgatar o Lula. Afinal de contas, o Lula passava por um ano de extrema rejeição. Na opinião da esquerda, e lembre-se, quem ficou grato com a tarifa do Trump foi a esquerda. Porque eles viram ali uma possibilidade de usar esse tarifaço politicamente, algo que vai prejudicar a vida do povo brasileiro. Mas eles achavam que poderiam usar isso politicamente para resgatar, para ressuscitar o Lula. E aí eles despejaram toda a sua artilharia. E foi impressionante. Por alguns minutos, eu não vou mentir para vocês, eu me assustei. Colocaram as agências para manipular e financiar os influenciadores, criaram robôs, campanhas usando sindicatos, os parlamentares da esquerda, entidades de classe, ONGs e, obviamente, influenciadores pagos, e tentaram manipular as redes sociais para fabricar uma suposta superioridade da esquerda, como se de repente, de um dia para o outro, o Brasil acordou esquerdista. Por alguns momentos, realmente a gente percebeu um risco muito sério ali. Só que a bomba não passou de um traque. E eu vou te explicar. A tarifa do Trump foi usada ali como carro-frente, né? Como o cavalo de frente para poder ressuscitar o coitado do ladrão. Despejaram milhares de dinheiro, mas foi milhares de reais, centenas de milhares de reais. E o resultado não é o que eles esperavam. Lula continua sendo rejeitado pela maioria da população e o governo do Lula continua sendo rejeitado. Sim, a diferença diminuiu, mas aí é onde eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós reagimos, a nossa reação demorou para chegar, mas nós reagimos e reconquistamos a liderança nas redes sociais. Denunciamos o esquema do gabinete do ódio, inclusive boa parte da imprensa também está denunciando, e como os holofotes se voltaram para o gabinete do ódio do Lula, eles tiveram que se retrair um pouco. O que vai acontecer agora? As tarifas do Trump, se vierem a ser executadas, vão complicar a vida econômica de muita gente. E as pessoas começarão a perceber que isso é consequência do Lula, não do Bolsonaro. Quando o bolso das pessoas apertarem e elas estão vendo que o Lula está querendo escalar a situação para usar isso de forma política, mas quando a economia começar a entrar em colapso, a inflação subir, o dólar disparar e a vida do povo brasileiro ficar mais difícil, eles vão perceber que o Lula, ao invés de sentar à mesa e tentar uma negociação com isso, com o Trump e resolver isso diplomaticamente, ele tentou se aproveitar disso politicamente. Só que na cabeça dele, para aproveitar disso politicamente, ele tem que causar o caos. Ele tem que incinerar o Brasil na esperança de reinar sobre as cinzas. Só que não vai dar certo. Para o povo brasileiro, o que importa é como que está a situação do seu bolso. E quando a situação do seu bolso está ruim, o culpado será sempre o governo. E as pessoas vão entender. Como eu disse, ao invés de resolver, Lula quis piorar a situação. Lula fez gracinha com jabuticaba, o PT tá chamando o Donald Trump de vagabundo, Alexandre de Moraes, não podemos esquecer dele, toma mais uma decisão contra uma empresa americana que não tem sede no Brasil, de um cidadão americano que não posta nessa rede, mesmo porque a rede está bloqueada no Brasil. Tudo isso para incinerar ainda mais, para jogar gasolina na fogueira. Por quê? O desespero dessas pessoas, que na última pesquisa foram vistas como as maiores ameaças do Brasil, STF e o governo, estão fazendo de tudo para se aproveitar disso politicamente. Então, para concluir, o Brasil vai entrar sim
uma crise pior ainda. Ele vai escalar. O ritmo de ascensão da crise vai dobrar. Isso porque eles viram na tarifa do Trump uma possibilidade de se ressuscitarem politicamente. E quando atingir o bolso, o povo vai perceber isso. Então, assim, eu tô tranquilo, eu não vou mentir. Eu fiquei preocupado durante uns dias. Hoje, com essa pesquisa, vendo que eles não conseguiram inverter, né, a rejeição por aprovação. E numa pesquisa, gente, que esse Atlas é uma pesquisa feita de forma eletrônica, ou seja, é internet. E eles disparam os links usando o tráfego pago, escolhendo o público-alvo. Então é uma pesquisa que não dá para levar a sério, ela é sempre enviesada. Então, em breve, nós teremos outras pesquisas. Vou pedir uma pesquisa do Paraná Pesquisas e só vai confirmar o que eu estou falando. Se no Atlas Intel eles não conseguiram virar o jogo, no ápice do conflito, né, do escândalo, da novidade do Trump, então daqui em diante ele só vai voltar a piorar novamente. Mas a verdade seja dita, eles estão trabalhando, eles entenderam o jogo, eles vão despejar milhões, mas com a ação individual de cada um de nós, sempre divulgando, falando a verdade, a gente vai conseguir manter a liderança. Um abraço.